que Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio, tal como diz o salmista. Nós sabemos que para refugiar é preciso haver uma situação de adversidades, uma situação de problemas. Uma pessoa que não está tranquilo, que não constata ou que não dá conta de nenhuma ameaça, não precisa de refúgio. Refúgio é uma forma mais de nós não só resguardarmos e de, por exemplo, podermos também nos proteger por eventuais ataques. Essa expressão é uma expressão mais que é usada no cenário de guerra, onde os opositores atacam-se mutuamente. Mas mesmo nos cenários de guerra, aqueles que são inimigos declarados, há inocentes. E estes inocentes também precisam de refúgio, porque com essas situações podem ser, de forma colateral, atingidos. E para quem viveu situação de guerra, tal como eu, no meu país, o refúgio, as pessoas normalmente são treinadas como é que se deve refugiar. Não só albergar, buscar sítios seguros, neste caso quando há bombas a serem lançadas, mas também saber como se posicionar. E normalmente o sítio que as pessoas buscam é mais onde tem uma proteção, escavações, que mesmo que chegassem lá bomba ou estilhaço, é difícil atingir, a não ser se a bomba mesmo vier cair em cima onde a pessoa está. Isso já é fatal. Mas normalmente o que mata mais as pessoas não é isso. É mais os estilhaços que têm raios de muitos quilómetros, etc, etc. E esta expressão refúgio é uma expressão normalmente que é enfatizada ou que insere a componente de adversidade. Se está tudo tranquilo, se está tudo bem, nós não precisamos de refúgio. Aliás, vivemos agora uma situação de estado de emergência, porque há um perigo iminente. E, em consequência deste perigo iminente, as pessoas precisavam refugiar. Se não se refugiar, corre o risco de ser atingidos. Aliás, essa expressão que se diz estamos numa guerra invisível, que é o coronavírus, é justamente isso. As pessoas precisam de refúgio. E esse refúgio é o distanciamento social, é o isolamento social, que é a forma, é um antídoto mais eficaz para não só não contrair a doença, mas também evitar de passar a doença aos outros. Logo, todos nós passamos por esta situação, pelo menos nos últimos tempos, e alguns ainda continuam, estamos ainda nesse refúgio, não retomamos plenamente a nossa vida que estávamos habituados. E mesmo nesse refúgio, esse isolamento, há regras que as pessoas têm que seguir. Como estava a dizer, essa palavra envolve sempre situações de contradição, situação de oposição, situação de ameaça que poderá afetar a nossa vida. E aqui o salmista espelha essa realidade, que é a realidade também transversal. Aliás, isso que é a vantagem dos salmos, porque os salmos falam da vivência, daquilo que são a vivência do dia a dia dos filhos de Deus e dos seres humanos. E ele começa aqui claramente, Deus é o nosso refúgio. Nós não refugiamos nas, receitas que os homens falíveis dão, e muito menos apoiados nas próprias pessoas, mas sim em Deus, porque é o refúgio garantido. Naturalmente que nós também podemos refugiar naqueles que são os mais próximos de nós. Estou a falar quando a pessoa passa por problemas, por dificuldades, precisa ter o ombro, proteção dos familiares e dos amigos mais chegados. Mas nós sabemos que mesmo os familiares, os amigos mais chegados, podem nos decepcionar. Sobretudo em casos limites. Eu vi isto no cenário de guerra no meu país, que os pais chegavam ao ponto de abandonar os filhos, mas de forma não premeditada, por causa do ataque e as pessoas, por quererem salvar-se de pânico, e abandonam os filhos. Depois reconhecem que não podiam fazer isso e voltam para trás. Ou seja, há casos limites, falei isso, há outros casos também, mas os nossos pais podem nos trair, podem nos decepcionar. Acho que isso
Isto não há margem de dúvida para isso. E também os nossos irmãos, os nossos amigos, todos os seres humanos são falíveis e podem nos decepcionar e podem falhar connosco em determinadas situações que vai acontecer. Por isso o salmista diz aqui, ele não fala que o meu pai é o meu refúgio ou a minha mãe é o meu refúgio. Não. Deus é o nosso refúgio. Porque é um refúgio garantido, é um refúgio que tem sustentabilidade e que jamais falha. Mas não só esse refúgio e fortaleza. Fortaleza aqui é moral. Não vou desenvolver essa ideia de moral, mas vocês sabem, o salmista está a falar na condição de próprio filho de Deus. E os filhos de Deus é a igreja. E a igreja está alicerçada no Monte de Sião. E este Monte de Sião é pedra angular, que é o Senhor Jesus Cristo que sustenta todo o edifício. Ora, a igreja está ancorada neste edifício, neste monte, nesta fortaleza, ela não pode abalar. Nada pode lhe atingir. E nós vamos ver depois as situações que vêm. Mas se está solidificado no Senhor Jesus Cristo, no Todo-Poderoso Deus, jamais poderá ser confundido. Jamais poderá ser abalado. Jamais poderá ser derrotado. Jamais poderá ser atingido. Por quê? Porque ele está ancorado no Todo-Poderoso Deus, na fortaleza do Todo-Poderoso Deus. O salmista de Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Aqui duas palavras que é importante. Socorro e angústia. Socorro nós sabemos que as pessoas, sobretudo há pessoas profissionais que se dedicam a isto, a dar os primeiros socorros. E nós também, por experiência, por aquilo que vamos adquirindo no decorrer da vida, se nós vemos uma pessoa em perigo, nós não vamos, se não tiver ali médico, não tiver agente de autoridade, nós podemos prestar os primeiros socorros. Em caso de uma pessoa tiver um ataque cardíaco ou situação assim, é preciso ter alguma ciência um pouco, mas nós podemos prestar também os primeiros socorros. Mas, às vezes, o socorro não há. Pode não acontecer socorro. Há pessoas que, às vezes, morrem porque têm um ataque, ninguém está ali por perto, estão numa situação de isolamento, que poderiam ser evitado situação, enfim, fatal, e morrem, porque não há socorro, não há ninguém que lhe socorra. E também o socorro chega tardiamente, pode chegar tardiamente. Mas Deus é o socorro pontual. Ele está sempre presente, porque Ele está conosco através do Espírito Santo. É um socorro que está sempre atento. Isso remete-nos para a ideia, embora não completa, de quando os bebês nascem, aqueles que têm experiência de serem pais, eu ainda não, mas espero no futuro vir a ser, mas quando uma criança nasce, os pais estão muito atentos, pelo menos na primeira fase da vida. Qualquer choro para ir logo saber o que é que se passa, se está tudo bem, se precisa de comer, e aqueles cuidados redobrados. Quer seja à noite, quer seja de dia, quer seja em qualquer circunstância. Há uma prontidão, sobretudo às mães, que estão muito atentas a qualquer pormenor das crianças. Esse socorro. Mas o socorro de Deus é muito mais eficaz e muito mais abrangente e vai muito mais além do que estes socorros que os pais dão. Mas este socorro, nós sabemos também que o socorro, se uma pessoa está bem, não precisa de ser auxiliada ou ajudada. Se uma pessoa está bem, não precisa. Eu não vou agora chegar, aparentemente todos aqui estão bem, e começar a socorrer, olha, estás bem, o que é que se passa? Precisa de alguma ajuda? Não, porque há uma tranquilidade, há uma situação aparentemente de controle. Socorro normalmente é quando a pessoa está numa situação de dificuldade, numa situação de problema, numa situação de urgência para poder sanar esta situação. E Deus é o socorro, porque nós estamos no mundo, nós estamos isentos aos problemas, nós estamos sistematicamente a ter problemas. Problemas por aqueles que são os nossos inimigos declarados, problemas por aqueles que nem sequer sabemos que são os nossos inimigos, e problemas até
de vivência familiar, social, etc, etc. Nós estamos sempre sistematicamente por aí. Mas o problema maior ainda é com o próprio diabo. Logo, nós estamos sempre a precisar de auxílio de Deus. Precisamos sempre do socorro de Deus. Precisamos sempre que Deus esteja ali para nos orientar, para nos ajudar, para nos dar autoescape dos problemas que estamos a passar. É como o doente, se puder usar essa analogia, que está nos cuidados, enfim, intensivos. Embora propriamente o cristão não está no cuidado intensivo. Mas aqueles que estão lá, os enfermeiros e os médicos, estão sempre atentos. E essa é a ideia também dos recém-nascidos que eu evidenciei. Mas Deus está presente de socorro na angústia. Porque nós estamos num mundo que nós estamos isentos aos problemas. E estes problemas, Deus está presente. Deus não nos deixou a nossa sorte. Deus está sempre presente nos problemas que vamos enfrentando. Há aqui duas verdades neste texto. A primeira verdade é que no mundo tereis aflição, tal como Jesus Cristo diz. No mundo tereis aflição, mas tendo bom ânimo, eu venci. Porquê? Porque Deus também estará convosco, tal como eu venci o Senhor Jesus Cristo. As suas palavras no Evangelho segundo João, vocês também vão vencer, vão triunfar. E estes problemas todos, Deus está presente, está sob controle. Razão pela qual, no versículo 2, pelo que não temeremos. Quer dizer, se Deus está sob controle na nossa situação, se nós estamos ancorados no monte de Sião, na pedra angular que é o Senhor Jesus Cristo, nós estamos bem protegidos. Nós estamos numa fortaleza que jamais poderemos ser atingidos pelo inimigo. Quer seja pela bomba, que é o do diabo, quer seja estilhaços das pessoas que o diabo vai instrumentalizar contra nós. Eles não podem nos atingir, podem atacar, podem criar oposição, mas não podem nos atingir. Vai passar tudo de lado. Ora, se nós estamos protegidos, se nós estamos seguros, por que razão vamos ter medo? O medo, a temeridade, envolve situações que uma pessoa não está sob controle, está em pânico, está com medo, está com uma situação descontrolada. Se uma pessoa está controlada na sua situação, como se costuma dizer, para que é que vai ficar assustado? Para que é que fica com ansiedade? Para que é que fica não conseguir dormir? Está controlado. Logo, não tem medo. O medo é um indício de problema. Aliás, quando o coração começa a dar-nos palpitações, é porque a situação não está boa. Ou problemas de saúde, ou os problemas que temos, que achamos que não temos controle sobre eles. Por isso nós ficamos com medo. Mas o crente não tem que ter medo. Pelo que não temeremos. Não temeremos porquê? Ainda que a terra se mude. Esses já são problemas, porque esse cenário que ele está aqui depois de evidenciar são cenários catastróficos. Ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Quer dizer, isso é uma situação muito calamitosa. Ainda que aconteçam essas coisas, nós não temos que assustar, porque nós estamos bem protegidos. Nós temos um refúgio que nos ampara de todas essas situações, que nos protege. Essa versão diz, por isso não temos medo, mesmo que a terra se ponha a tremer. Já houve terremotos. A tremer, mesmo que as montanhas se afundem no mar, mesmo que as águas se rujam furiosas e as montes tremam com o seu embate. Essas situações, naturalmente, nós já houve situações de terremotos. Nós não vivemos, pelo menos até aqui, graças a Deus, em Portugal, situação de mar mortos. Já vivemos com, enfim, em 1700 e tal, que Lisboa ficou completamente destruída. Mas, pelo menos a nossa geração deste tempo para cá, não vivemos situações assim de mar morto ou de grandes tremores que dizimaram muitas pessoas. Não. Mas aqui até nem é nesta situação que está a falecer a realidade espiritual. Situações tumultuosas, com tradições, tal como o Senhor Jesus Cristo viveu, que nós vamos enfrentando, problemas que parecem que nós não temos controle, que parece, não é? Parece que a situação está descontrolada, mas não está descontrolada, porque nós estamos bem seguros.
pode acontecer todas essas situações naturais que nós estamos bem sobre. Mas ele vai ainda que as águas rujam e se perturbem. O mar, estão no mar morto de vir e fazer danos e fazer catástrofes e perturbam, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. No entanto, apesar de todas essas situações, todas essas problemáticas, todos estes problemas, todas essas contradições, todas essas oposições, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ou seja, um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Essa cidade de Deus aqui é Jerusalém, Jerusalém celestial, é a igreja, o povo de Deus. E essas águas aqui, correntes de águas vivas, isso em última instância remete-nos à presença do próprio Espírito Santo que corre na nossa vida. Aliás, lembro muito bem a conversa do Senhor Jesus Cristo com a mulher samaritana, que ele pediu-lhe água, ela até não queria lhe dar água. Jesus disse, se souber quem lhe está a pedir água, devia-lhes pedir a água, tu nunca mais voltará a ter sede, porque vai fazer chorar no teu coração a água da vida. Isso é a presença do Espírito Santo, que vai adocicando a vida do cristão, levando para o apaziguamento, a reconciliação, a bondade, a fraternidade, a tranquilidade, o sossego, tudo que nós podemos considerar. Apesar da situação aparentemente contraditória por aqueles que não têm esse refúgio, que é o Senhor Jesus Cristo. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Essa é a igreja em última instância. Nós sabemos a importância do rio, não só nessa perspectiva espiritual, mas o rio, e vai estendendo-se nos mares, serve para alimentar as populações, porque vem trancar muitos barcos, vem comida, vem muitas outras situações que exploramos, até peixes que vamos apanhar ali para a nossa alimentação. Mas, às vezes, há cidades que o rio passa mesmo no meio. Há outros que nem sequer têm. Mas a Igreja de Deus, o rio está presente, através do Espírito Santo, que vai adocicando a nossa vida, que vai tornar harmoniosa, que vai nos dar, inclusive, o sossego nestes cenários que nós vemos, das montanhas se, enfim, levantarem-se e a terra tremerem, mas o crente continua sempre intocável. E reparem aqui, Deus está no meio dela. É essa cidade de Deus, a igreja, os crentes, os cristãos, os filhos de Deus. Deus está no meio dela através do seu Espírito Santo. E jamais essa igreja será decepcionada, será confundida, será, enfim, traída. Porque ele refugiou no Deus vivo, no Todo-Poderoso Deus. E o autor sagrado diz, Deus está no meio dela. Não será abalado. Nem sequer abalar o ponto de tremer. Não será abalado. Deus ajudará ao romper da manhã. Ou seja, Deus dará-lhe vitória. A vitória já está garantida. Às vezes nós falamos que Deus nos vai dar vitória. Nós já temos vitória. Somos mais vitoriosos. Somos mais do que vencedores por aquele que nos ama, diz o autor sagrado em capítulo 8 de Romanos. Nós já temos vitória. E esta vitória não é uma vitória demorada, uma vitória que retarda. Ele começa ao romper da manhã. Logo no primeiro dia da manhã. Se repararem, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou nas primeiras horas do dia. Certo? Não foi? Isso é vitória. Jesus podia ressuscitar ao final do dia. Mas ao romper da manhã de madrugada, Jesus Cristo já ressuscitou. E curiosamente, o percurso que o Senhor Jesus Cristo fez é este mesmo percurso que nós vamos fazer. Contradições, problemas, a via dolorosa, este mundo que nós vamos enfrentando com os problemas, com as dificuldades, mas a vitória está garantida. Aliás, Jesus, antes de enfrentar a cruz, ele disse, glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Ou seja, Jesus já estava a autoproclamar a vitória antes dele enfrentar a cruz. E nós também já temos a vitória garantida nas nossas vidas. Às vezes nós idealizamos a vitória como sendo já na glorificação. Não, já temos vitória. A vitória já está assegurada. Naturalmente, com esse mundo, com essa contradição que nós vamos vivendo, vai consolidando na sua plenitude com a nossa glorificação. Mas como diz aqui, a presença de Deus, que Deus está no meio dela, ela não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã essa vitória, essa superação. Ou seja, a vitória já está
antes de começar as coisas, essa vitória já está. Nós, normalmente, vamos para prover o nosso sustento, nas generais situações, vamos trabalhar de manhã. Mas, as generais pessoas não começam a trabalhar logo quando muda o calendário. Ou quando começa amanhã, o tipo, suponhamos, às 3 da manhã, às 4, generais pessoas ainda esta hora estão a dormir. E a vida até aqui, por incrível que pareça, começa tardiamente. Às 9, às 10, já passou o dia, alguns até já comeram, outros até já tiveram a oportunidade de fazer exercício, ou alguns já estão a fazer outras coisas. Mas os crentes, já ao romper da manhã, antes deles já tipo acordarem, eles já está tudo delineado, já está tudo garantido, já está tudo, porque Deus preparou essa vitória para eles, logo ao romper da manhã. E depois no versículo veja, as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Aconteceu aquelas situações todas que aconteceram, que nós vemos, dos montes, das águas rugirem, etc. Isto não quer dizer que Deus não esteja sob controle da situação. As coisas vão acontecendo, as calamidades públicas, as doenças, os problemas, os homens vão se arrogando de Deus, etc. Mas Deus continua a ter controle da situação. É isso que diz o versículo 6. Deus, quer dizer, está sistematicamente, Ele está sempre presente para nos ajudar. Como diz essa versão, Deus está no meio dela, não pode vacilar. Deus irá em seu auxílio ao romper do dia, as nações murmuram, os reinos agitam-se, Ele faz ouvir a sua voz e a terra desfaz. Quando Deus fala, quando Deus faz ouvir a sua voz, é uma coisa impressionante, porque a voz de Deus tem poder, tem autoridade e vai muito mais além do que aquilo que é a nossa compreensão. E depois o salmista vai continuar. O Senhor dos exércitos, o Deus da guerra. Se repararem, no início nós falamos de Deus é o nosso socorro. Eu falava que isso é um cenário normalmente de problemas, de conflitos, de guerra, de contradição. Não é uma situação normal. Situação, cenários de guerra. A pessoa precisa de refúgio para refugiar. Porquê? Porque depois vai ser atingido. E essa ilustração da pandemia que nós vivemos, que é uma calamidade pública. Nós estamos nesta guerra com o coronavírus, precisamos refugiar. Mas essa guerra nós não estamos, nós temos um comandante, que é o Deus Todo-Poderoso, o comandante, chefe dos exércitos, que está à nossa frente, que vai nos orientar. Logo nós temos todos os ingredientes para sermos mais do que vitoriosos. É isto que o salmista diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor dos exércitos, os generais dos generais, está conosco. E o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É curioso usar aqui a expressão Jacó. Vocês sabem que Jacó é que vem Israel. Mas o próprio Jacó, personalidade patriarca, ele lutou com Deus. Foi o único homem que conseguiu lutar com Deus. Naturalmente que isso, como se diz os teólogos, é antropomorfismo. Usar a linguagem para nós podermos, enfim, compreender a linguagem de Deus. Naturalmente ninguém pode lutar com Deus. Certo? Ninguém. Nem temos força, nem capacidade e até oportunidade de lutar com Deus. É aquela ideia, às vezes, Jacó lutou com Deus e resistiu a Deus. E conseguiu ser bem-sucedido. É o que acontece àqueles que são pais, que brincam com os seus filhos. Às vezes dão aquela imagem que até que o filho venceu, ganhou. E o filho fica com a ideia propriamente de que conseguiu vencer os pais. Mas será que os filhos conseguem, ou tipo, medir força ou nas coisas lhes pretendem? O filho consegue vencer o pai? Estou a falar das criancinhas, porque já um adulto já não vai a essas brincadeiras. Mas uma criança consegue vencer os pais, ou num concurso, ou numa coisa assim. Mas os pais dão essa ascendência. E parecem que até são derrotados, reconhecem que são derrotados. Os filhos vangloriam-se disso, que conseguiram derrotar os pais, que conseguiram, enfim, desafiar os pais e serem bem-sucedidos. Foi o que aconteceu também com Jacó. Jacó, enfim, lutou com Deus e saiu vitorioso. Mas é aquela ideia de Deus relacionar connosco como o pai faz também com o seu filho, para, enfim, ajudá-lo e dar-lhe encorajamento e mostrar que ele é bom também, etc.
Mas aqui não é nesse contexto. Jacó é a igreja que vem a Israel. Israel de Deus. A igreja de Deus, de Deus, de Deus, de Deus vivo. E aqui ele menciona esta verdade aqui, destacando-a através de Jacó. Mas, entretanto, o salmista não continua, vamos, enfim, acelerar. Ele fala aqui, vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Essas desolações não temos que pensá-las como sendo de destruição, mas é atos de justiça de Deus que vai vincando. Deus vai vincando através dos seus atos de justiça. Justiça que ultrapassa a nossa dimensão, porque nós não conseguimos compreender. Por mais que possamos, enfim, conhecer a palavra de Deus, ficamos sempre aqui. Não é de destruição no sentido, mas através da justiça de Deus, como ela vai triunfar no próprio mundo. Mas repara, ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima o carro do fogo, etc, etc. E depois diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, a igreja de Deus, aquietai-vos. E sabei que Deus é, que Deus, eu sou Deus. Que eu sou todo-poderoso, eu sou Jeová. Em consequência disso, serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. E por fim, no versículo 11, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se Deus de Jacó é o nosso refúgio, então aquietai-vos e sabei que Deus é bom. Naturalmente, que não é fácil dizer que uma pessoa que está a passar turbulência, está a passar por problemas, dizer só aquietai-vos. Não é fácil. Mas o justo viverá pela fé. E é nos problemas, é nessas dificuldades, que essa ilustração que nós vemos no início, esses problemas sobressaltos que vamos enfrentando, muitas pessoas, nossos irmãos, perderam trabalho com essa, enfim, pandemia que nós estamos a viver. Outros têm problemas sérios do ponto de vista espiritual. Muitos estão desiludidos com a família, que estão com desencontros, problemas familiares, problemas sociais, problemas de várias naturezas que nos tentam atormentar, problemas de saúde, etc, etc. Mas a mensagem que eu quero aqui transmitir e assim também terminar é aquietai-vos e saber esperar no Deus. Porque o poder de Deus manifesta-se nas fraquezas. Essas fraquezas são os problemas. E como diz o apóstolo Paulo, importa muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. E essa via que nós estamos a fazer, via sacra, é via de problemas. Mas esses problemas tem um cunho por detrás que nos ajuda a vencer, nos ajuda a superá-la, nos ajuda a ser mais do que vitorioso, porque Deus está sob controle e Deus não descura esses nossos problemas. Por isso, digo-vos, aquietai-vos e saber que Deus é bom. Porque também nesses problemas que nós vamos saber aqueles que são filhos de Deus, porque filhos de Deus jamais perderá a esperança, jamais perderá, enfim, ficará perturbada. E nós sabemos que os dias correm, há todo um cenário contraditório. Li recentemente uma revista muito conceituada, que é o Correio Internacional, fazia previsão daqui a 50 anos como é que vai ser vida. Abordaram situações diplomáticas, situações familiares, situações do próprio mundo ocidental, os paradigmas, nada são coisas abonatórias. São todas situações, enfim, que se auguram de problemas, de dificuldade. E mesmo o coronavírus que nós estamos a viver, estão a augurar aqui que vem a segunda onda, etc, etc. E muitos irmãos estão preocupados, estão chateados, nem se conseguem, enfim, controlar, não conseguem dormir. E digo-vos, aquietai-vos. Cumprimos com a nossa parte aquilo que é importante e descansarmos como nós cantamos no poder de Deus. Porque nós não conseguimos, não temos controle, sozinhos não conseguimos fazer nada. É como aquilo que Jesus disse. Ninguém consegue dizer o seu cabelo torna branco ou preto. Se nós não conseguimos fazer essas coisas humanamente, o que é que vamos pensar noutras coisas, futuro, o que é que vai acontecer? A Deus pertence o futuro, mas nós sabemos que em todas essas coisas, quer sejam nos problemas, quer sejam menos problemas, nós somos mais vitoriosos por aquele que nos amou e nos chamou. Que assim seja, que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude.